Olá pessoal, bom, como disse no vídeo anterior, a gente vai discutir um pouco agora em relação a essa representação e leitura de dados em gráficos. Então, naquela primeira situação, a gente trabalhou essa representação de informações por forma de tabelas, que normalmente aparece, mas se a gente for levar em consideração, a gente vê bastante também, e talvez até mais, essa utilização de gráficos para a gente conseguir utilizar, resolver, analisar nossas informações. Claro que esses gráficos, eles são gráficos, se a gente for pensar em termos visuais, eles servem para chamar atenção, ele serve para expor as informações, ele serve para organizar esses dados e fazer com que a gente consiga tirar algumas conclusões em relação àquilo que está sendo analisado. Então eu vou falar um pouco quais são as características, o que um gráfico precisa ter e vou mostrar para vocês alguns tipos de gráficos. É claro que aqui não dá para mostrar todos, a gente tem uma infinidade de gráficos hoje, principalmente por conta dos sistemas de informação. O próprio Excel apresenta um monte de formas gráficas, então a gente pode fazer representações e o gráfico ele é um pouco aberto. Se eu achar que eu tenho uma determinada situação, eu consigo fazer uma representação de uma outra maneira, claro, desde que é correta, desde que consiga mostrar aquelas informações, que a gente consiga analisar aquilo que está sendo discutido, a gente pode apresentar um gráfico de acordo com a necessidade. Então vocês vão perceber, conforme eu for passando, mas qual é o melhor gráfico para uma determinada situação? Eu devo usar esse gráfico ou usar aquele? Não existe uma regra geral. Fala assim, não, aqui tem que usar esse gráfico, ou tem que usar esse, ou tem que ser tal situação. Não, vai muito do bom senso de quem está montando, vai muito da ideia do que aquele gráfico quer apresentar. Então, determinado gráfico ele tem uma utilidade maior numa determinada situação, uma determinada informação. Um outro tipo de gráfico ele pode ser mais prático, vamos dizer assim, para a interpretação e leitura dessas informações. Então, como a gente não tem uma regra específica, a gente vai montar de acordo com aquilo que a gente julga ser melhor para a informação. Em contrapartida, é claro, precisa ter aquela facilidade da pessoa que vai ler conseguir entender também as informações. Não adianta nada a gente colocar um gráfico muito enfeitado ou um gráfico que ele não consegue apresentar as informações certinhas daquilo que a gente necessita, a pessoa que vai interpretar, o leitor, aquela pessoa, não vai ter condições de analisar e retirar informações do gráfico. Do mesmo jeito que na tabela a gente utilizava ele para apresentar, para resolver algumas situações, para tirar algumas conclusões, o gráfico também vai servir para isso, tá? Então o gráfico, essa parte já está lá na apostila integrada 3, então agora já foi lá para a apostila 3, setor 12, o módulo 7. Então já mudamos aí de apostila e estou postando as duas seguidas, porque como um assunto tem relação com o outro, para a gente poder dar uma continuidade legal aí no assunto. Bom, aqui já coloquei, fiz um exemplo de um gráfico para a gente expor. Percebam que esse gráfico aqui a gente pode falar que é o tipo de gráfico misto que a gente fala, porque ele envolve um pouco de gráfico de colunas e envolve um pouco de gráfico de segmentos. Depois nós vamos falar sobre isso, sobre os tipos de gráfico, porque ele apresenta aqui duas situações diferentes para uma situação específica. Então, do mesmo jeito que a tabela precisava ter o título, aqui a gente também tem o título. Então, o título é Desemprego diminui desde 2014. Depois disso, a gente tem um cabeçalho. É que no gráfico a gente nem apresenta isso, mas esse cabeçalho é o número de desempregados no setor da construção e do imobiliário. O que significa isso? É uma explicação do título que foi apresentado. Então, normalmente o cabeçalho ele faz isso. Como a gente precisa entender, passar uma informação, compreender aquilo que está sendo feito, o que acontece? A gente tem o título e logo a gente tem uma pequena explicação em relação a ele. Depois disso, a gente tem aquilo que a gente chama de números e informações. Isso, na verdade, é a tabela, né? O próprio corpo da tabela. A gente vai ter sempre eixos. Então, percebam que aqui eu tenho o eixo, que se a gente for pensar no plano cartesiano, o eixo X, que aqui ele fala dos anos. Então, a ideia é a gente saber interpretar isso daí. Aqui a gente tem uma coluna que ele fala do total. Então, aqui ele está falando que vai de 0 a 150, porque é número de desempregados, é o valor total, e aqui ele fala do peso que isso representa em relação àquela porcentagem ao total de empregados, ao total de pessoas que tem. Então percebam que aqui a gente consegue tirar uma informação do número de pessoas e quanto isso representa
no contexto geral do setor aqui de construção de imobiliário. É isso que a tabela está demonstrando para a gente. Então, e daí aqui a gente pode ver ó, que ele colocou como azul aqui sendo o total, e por isso que eu cheguei nessa conclusão, e o gráfico de linhas aqui onde tem a bolinha, ele representa o peso, quanto isso representa em porcentagens. Isso num gráfico é o que a gente chama de legenda. A legenda nem sempre ela é necessária, ela aparece muitas vezes quando há necessidade de expor, explicar alguma determinada informação. Então, se a gente tiver cores diferentes, o gráfico apresenta para falar o que cada uma das cores serve. Então, essa é a ideia geral aí de um gráfico. E por fim, aquilo que a gente falou que também é importante numa tabela, no gráfico também que é a questão da fonte. Então, essa fonte é da onde essa informação ela foi retirada, como essa informação ela foi feita, de que maneira que a gente conseguiu coletar todos esses dados. Então, isso no geral, pessoal, é uma tabela, é um gráfico. Então, percebam que ele tem esses valores, tem as informações, e daí a gente pode tirar a conclusão. E posso virar e perguntar assim para vocês: a gente consegue concluir que o crescimento de um ano para o outro está sendo de quanto? Em número de desempregados. Opa, a gente já consegue perceber que não existe um crescimento, porque de ano a ano isso não vem caindo, então está tendo uma queda. De quanto foi o número total de desempregados nesse setor no ano de 2016? Aqui no ano de 2016 foi 87.498. Então percebam que a gente consegue ir verificando, analisando e retirando essas informações. Daí alguém pode estar se perguntando: mas eu não poderia pegar essas mesmas informações e colocar na forma de uma tabela? Poderia, mas o gráfico ele chama mais atenção. A gente consegue, às vezes, visualizar coisas que na tabela a gente não conseguiria ver. Por exemplo, por conta do tamanho de cada coluna, se isso fosse uma tabela, a gente ia ter que ficar analisando número por número para ver quem é maior, quem é menor, a diferença que tem, e aqui a gente já consegue ter uma noção maior sobre isso. Então tá aí a importância da gente representar e conseguir ler, é claro, interpretar os dados quando eles aparecem de forma gráfica. Aqui eu vou mostrar alguns tipos de gráficos que a gente tem, aqueles que eu falei para vocês, que são os mais comuns. Vocês vão perceber que todas aquelas informações, título, fonte, cabeçalho, legenda, constam na maioria dos gráficos. Como eu disse, alguns aparecem todas, outras não aparecem nem todas as informações, aparece aquilo que a gente julga melhor. Então o primeiro gráfico que a gente tem, vou marcando aqui. Esse daqui é o que a gente chama de gráfico de colunas. É claro que é importante a gente conseguir identificar um tipo do outro, mas não que isso seja necessário para a construção dele, tá? Então, isso é um gráfico de colunas, porque quando a gente fala em coluna, é algo que sobe. Então, a gente tem aqui, ele falou a nota de conhecimentos específicos e conhecimentos pedagógicos. O avaliador A tirou 18 pontos em conhecimentos específicos e tirou 16 pontos em conhecimentos pedagógicos. Percebam que aqui ele está falando de 5 avaliadores diferentes, cada coluna dessa representa uma situação diferente aí, de acordo com essas notas dos avaliadores. Isso é um gráfico de colunas, quando eu tenho as colunas subindo e representando cada um dos seus valores. E olha só a facilidade que a gente tem. Quando eu olho, eu posso falar assim, essas notas elas foram todas superiores quando a gente fala em conhecimento específico, porque ela não foi sempre maior que o conhecimento pedagógico, então já é uma informação que a gente consegue retirar. E assim por diante. Esse gráfico aqui de baixo, que ele é basicamente muito parecido com o outro, só que ele está deitadinho. Isso é o que a gente chama de gráfico de barras, certo? Percebam que a gente trocou os eixos de lugar. Então, se a gente virar a tela aqui, a gente vai ver que aqui a gente tem um gráfico de colunas e lá a gente teria um gráfico de barra, pois é justamente essa troca de linhas e colunas que a gente tem. Daí que ele colocou ao contrário, distribuição do número de estabelecimentos ativos, total e por região. Daí ele coloca aqui a quantidade. Ele fala que isso daqui é no primeiro semestre, lá de 2014, colocou a fonte, isso foi retirado lá do IBGE, então são as informações cruciais que a gente tem. E se eu perguntar qual é a maior região onde tem estabelecimentos ativos, a gente vai ver que é na região sul, por exemplo. Então, distribuição do número de estabelecimentos ativos segundo as grandes regiões. Então, no sul é o que tem mais. Depois, seguido por quem? Pelo centro-oeste, depois o sudeste, depois o nordeste e por fim o norte. Então, só pelo gráfico, a gente já consegue analisar. Mas esse valor aqui é exatamente 4.000, Se a gente for analisar, até ficou um pouquinho torto, talvez não seja exatamente 4.000, mas está próximo de 4.000.
como serve para apresentar a informação, a gente não tem que ter algo muito certinho, é mais para visualizar as informações. Depois, mais dois tipos de gráfico que a gente tem, também bem comum, costuma aparecer bastante. Esse é o que a gente chama de gráfico de segmentos. Ele, quando é uma informação só, que nem está aqui, ó, que é o registro da profundidade, talvez não seja tão viável assim a gente utilizar esse gráfico de segmentos, né, que é o que a gente chama também popularmente conhecido como gráfico de linhas. Ele é bastante utilizado quando a gente pensa em duas situações. Então, eu estou comparando duas situações. Por exemplo, vou lá e faço um outro. Eu tenho aqui uma outra situação, ó, e faço assim, ó. Tá vendo? Daí eu comparo a situação A que daqui é registro de profundidade dependendo da hora lá, pode ser do mar, por exemplo. Então aqui é lá em determinado praia, esse é em outra praia. Então daí percebam que fica mais fácil da gente utilizar esse gráfico quando a gente trabalha a ideia da comparação. Mas pode ser utilizado em qualquer situação também. Esse outro aqui de baixo é o que a gente chama de gráfico de setores. Esse eu coloquei bem simples mesmo, porque é só para a gente entender ele. Também conhecido como gráfico de pizza. Esse gráfico de pizza, normalmente as pessoas costumam utilizar muito quando eu tenho só uma informação e quero expor essas informações. A ideia do gráfico de pizza, ó, é você ir separando isso por fatias. Cada fatia representa um valor. Então, basicamente, olhando para cá, ó, eu posso falar que qual é o que mais tem informação aqui. Qual é a maior informação que eu tenho? A maior informação é o sigma. Qual é a menor informação? A menor informação é o alfa. Então a gente já consegue bater o olho e observar isso daí. E nós temos 4 situações envolvidas aí. Então isso é um gráfico de pizza. Depois, aqui apresentei mais dois. Esse está muito comum hoje por conta do Excel, que é aquilo que a gente chama de gráfico de rosca, porque ele tem o formato de uma rosquinha, e daí ele tem o mesmo princípio do gráfico de setores, só que em vez de ser completo, né? Então, por exemplo, vim aqui, ó, fazer a fatia completa, o que ele faz? Ele coloca só o contorno. A partir desse contorno a gente consegue retirar as informações. Percebam que ele colocou aqui a legenda, ó, porque cada tom de azul aqui e tom de verde representa uma situação. Então, o pai, a mãe e os outros juntos, 7%. O azulzão bem escuro é apenas a mãe, e assim por diante. Ó, a gente consegue perceber o que acontece aqui quando lida com essa ideia aqui dessa responsabilidade pela renda familiar. E por fim, o último, que hoje em dia está muito em alta por conta do sistema que a gente tem, que é o que a gente chama de pictogramas, ou gráfico pictório, que é formado por figuras. Então, nesse caso, como ele está falando em relação a automóveis, o que ele colocou para contar? Ele colocou automóveis. Se eu estivesse falando, por exemplo, sobre bicicletas, ele ia colocar o desenho de uma bicicleta. A ideia de um gráfico pictório, de um gráfico de imagens, de figuras, é isso. É a gente representar ele de acordo com o que a gente tem. Que também, aqui se a gente for fazer uma junção, a gente está pensando na ideia do gráfico de barras, que está correndo aqui na horizontal, só que em vez de a gente colocar a barra, a gente colocou os carrinhos. Percebam que carrinho inteiro vale 1, carrinho pela metade vale meio. Então a gente consegue associar e utilizar essa proporção aí. E olha só o que ele falou, que o carrinho inteiro vale 200 mil unidades. Ou seja, meio carrinho vai valer 100 mil unidades. Então, se eu perguntar quantos foram produzidos no ano de 2016, é só a gente contar 200, mais 200, mais 200, mais 200, e aqui no final, mais 100, por exemplo. A gente chega nesse valor. Então, pessoal, em relação a essa leitura de gráfico, perceberam que é bastante vasto. A gente tem que trabalhar os exercícios, trabalhar as informações aí, para a gente conseguir definir bem isso. Certo? Então é isso. Façam os exercícios lá do módulo 7, que vai tratar essa análise e leitura aí dos dados quando a gente apresenta isso de forma gráfica, e depois eu mando a resolução para vocês. Então é isso, valeu pessoal, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.